O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Em meio à crise política, um tema entra em pauta: a limitação dos dados trafegados na internet. Quem é que ganha, quem é que perde? Qual o problema que estamos vivendo? Para dar conta desse e de outros temas, no dia de hoje temos Jober de Castro Lima, que possui graduação em Ciência da Computação pela UFOP, tem mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação, ambos pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Pai, compra esse boneco pra mim, ele é muito legal. Ele atira, mata inimigos e destrói tudo. Nossa, quanta violência. E como é que você sabe de tudo isso? Ora, eu vi isso na televisão. É o personagem daquele desenho que eu assisto de tarde, lembra? Ah, sei. Olha, pai, a arma do Comandante X, aquela que atira raios paralisantes, bombas solares. Imagino que essa arma seja de outro desenho que você assiste, né? É, pai, compra as duas, vai. E você precisa de todo esse equipamento? Claro, pai, pra eu virar um super-herói. O que você acha? Acho que está na hora de você mudar de canal. Uma TV de qualidade é um direito seu. Sintonize a ética na TV. Ligue para 0800 619 619 e participe da campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Bom, Gilberto, antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo disponível nesse nosso corre-corre como professor, né? Como professores que somos aqui na universidade. Eu queria começar pelo começo mesmo, até porque eu admito sem nenhum constrangimento que eu sou muito leigo no assunto. O que é essa coisa de banda larga, o funcionamento da internet e por que dessa discussão agora de limitação de dados? Quer dizer, mais uma vez, obrigado, e a palavra é sua para você explicar isso para um pobre homem como eu, tentar entender isso, o que está acontecendo. Bem, vamos lá. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, vamos começar pela a ideia da internet. O que vem a ser a internet, né? Um grande sistema descentralizado, distribuído, ou seja, são várias máquinas espalhadas pelo globo, né? Inclusive algumas aqui no Brasil, que resolvem e oferecem, na verdade, serviços diversos, inclusive a www, a World Wide Web, né? que usamos basicamente com as páginas, com os vídeos, é o que boa parte do usuário cotidiano consome. Bem, banda larga significa, em linhas gerais, no pé da letra, né, uma quantidade mínima de dados a ser trafegado para que você tenha uma qualidade para prover determinados serviços, como, por exemplo, serviços multimídia, serviços de vídeo e etc. Nos Estados Unidos, isso está o limite inferior é 25 megabits. 25 megabits por segundo é o que eles assumem. Acima disso daí é banda larga. No Brasil não há qualquer legislação sobre. Falamos de maneira informal em torno de 1, 2, 3 megabits, mas não há nenhuma regulamentação sobre isso. Inclusive, no Brasil, nós temos a situação esdrúxula, né, de contratarmos 1 megabit, por exemplo, 2 megabits, por exemplo, e recebermos na nossa casa 10, 20% disso daí, e hoje respaldado pela lei. Né? Então você compra uma garrafa de vinho e só recebe 10, 20% daquela garrafa de vinho e paga pela totalidade, né? Então, mas no vinho a gente não aceita isso daí, mas na internet nós aceitamos isso tranquilamente e não reclamamos. Agora, de tempos em tempos, na verdade, né, surge essa esquizofrenia do governo, uma agência, né, Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, responsável por defender o interesse público, né, mais uma vez se coloca defendendo interesses de 2, 3 ou 4 empresas que não conseguiram se inovar, têm problemas seríssimos quanto a isso, precisarão de muito capital para conseguirem estar no estado da arte, e agora me vem com essa limitação de utilização da internet, ou seja, mensurar quantos bits você tem direito de usar por mês, por dia, por hora e coisas e tal. Para explicar isso, eu vou utilizar
né, da explicação, na verdade, do professor Silvio Meira, professor titular da Federal de Pernambuco, hoje já aposentado, num programa que ele faz semanalmente. Ele faz uma explicação muito bacana, muito objetiva e serve para que a gente pense um pouco mais, na verdade que a gente leve um pouco mais esse discurso de que é um absurdo. Agora nós iremos falar um porquê, ilustrando com a parte, com dois exemplos, né? Uma empresa analógica em que vendemos água, né? E aí sim faz todo sentido mensurarmos e estabelecermos contratos em que a quantidade de água vendida tem que estar dentro desse contrato, porque se eu tiver 10 usuários consumindo a minha água, ou 100 usuários, ou 1000 usuários consumindo aquela água, isso é um impacto nos recursos que eles são finitos, né? Isso serve para vinho, para cigarro, para dentistas, enfim, qualquer infraestrutura ou qualquer serviço analógico. Bem, a Anatel me vem com essa mesma regra que a gente usa para regulamentar o minério, que se eu ficar tirando, enfim, eu tenho que colocar um valor pela quantidade que está sendo retirada do petróleo, e agora vem colocar isso no mundo dos bits, no mundo plenamente virtual, né? Isso não faz o menor sentido. Por quê? De forma análoga, ao invés de você montar uma empresa de água, você agora monta uma empresa de vídeo, né, vídeos plenamente digitais. Você não gasta o vídeo por ter 10, 12, 20, 1 milhão de usuários. Os bits serão os mesmos, você efetua uma cópia deles e os transmite pela rede, chegando ao seu usuário final. Não há em nenhuma hipótese você não está gastando nem nada disso. Então é, no mínimo, um retrocesso incrível estarmos discutindo essa questão de limitar a banda por essa ótica, né? E a outra ótica que eu acho que também é plenamente razoável é: somos digitais, estamos numa era plenamente digital, tudo nosso vai ser disponibilizado por meio de bits. Estamos entrando na era da internet das coisas, onde o mundo sai dos laptops, servidores e smartphones, né, e celulares, para tênis, geladeiras, micro-ondas estarem ligados, e agora me vem a Anatel, ao invés de discutir infraestrutura, de discutir outros assuntos, me vem colocar uma limitação no meu uso da internet. Isso é um absurdo. Ô Gilberto, deixa eu te interromper um instante. Tem um monte de coisas aí que você falou, e aí eu fiquei aqui refletindo sobre elas, acompanhando a tua linha de raciocínio. Primeiro vem o susto, né? Quando você diz que banda larga nos Estados Unidos é acima de 25 megabits, e aqui no Brasil com 2 megabits, de repente alguém está chamando isso de banda larga. Então, eu acho que alguém aí tem banda larga e alguém está sendo enganado quanto à questão da banda larga. Certo. Isso aí me parece claríssimo, né? Bom, se estamos falando dos Estados Unidos, eu não quero nem pensar na Europa, não quero pensar no Japão, não quero pensar na China em algumas regiões. Japão, então, nem quero. Não quero mesmo, isso aí eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, tá? A segunda questão que você coloca, tá, é que ainda existe esse dado, essa informação que é, lamentavelmente, me perdoe o nosso ouvinte, o que eu vou dizer aqui, mas é lamentavelmente cretina, onde você contrata um valor X e recebe menos. Isso é real. O meu telefone móvel aqui em Ouro Preto, meu celular, é algo assim. Eu pago por um 3G e a própria empresa diz: olha, o senhor não tem 3G, mas o senhor pagará por ele, tá? Aliás, eu vivia nessa empresa, me recuso até a fazer a propaganda, porque seria uma propaganda negativa, mas eu acho que nem isso ela merece, que eu recebi um telefonema dia desses me perguntando, pedindo que eu desse uma nota pela qualidade do serviço 3G. E eu tive que informar em 2 dias, com intervalo de 72 horas, que foram 2 ligações, que eu falei para o atendente: olha, vocês é que deveriam, além de tudo, além de serem muito ruins em termos profissionais enquanto empresa, também são ruins enquanto organização interna, porque vocês deveriam saber que aqui não tem 3G e vocês estão me ligando para perguntar a nota que eu dou pelo 3G e me ligam 2 vezes.
com a mesma pergunta, o que mostra uma desorganização sem precedentes, né? É lógico que eu digo sempre, as pessoas, Gilberto, ficam aborrecidas comigo, quando eu digo para essas pessoas, olha, ainda bem que vocês trabalham no Brasil, porque qualquer outro lugar do mundo vocês estariam desempregados, porque não dá para ter essa baixa qualidade técnica aqui. Sim. E aí eu fico pensando em tudo que você disse, né? Lá da diferença dos megabits em relação aos Estados Unidos e Brasil, e dessa questão de um serviço que é contratado, mas não é entregue, e é a partir desse serviço que é contratado, que não é entregue, que nós vamos ter restrições. Olha, quer dizer, então nós vamos ter a restrição da restrição. Isso aí. Né? Vamos elevar ao quadrado a nossa restrição. Ao invés de enfrentarmos o problema e o quê? Colocarmos cenários, né? Não estamos falando de um país enorme, continental, precisamos de várias tecnologias integradas, mas um projeto de país em que, enfim, que estejamos nessa internet banda larga a médio prazo, não, a gente coloca restrições, conforme você disse, mais restrições ainda, e agora com uma desculpa de uma regulamentação para um sistema analógico, para reger o sistema digital, onde não há a menor possibilidade de você perder, de você gastar aquele recurso finito. Ele não é finito. Eu não sei se o ouvinte está entendendo o que o Gilberto está falando, mas vou traduzir de forma bem clara. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, a regra que a gente usa para extrair petróleo ou minério de ferro, nós vamos usar também para falar de banda larga e dados na internet. E o que o Gilberto está dizendo, isso aí é uma ideia de jirico, porque isso não tem o menor sentido. Aí vou na tua fala, os dados na internet, os dados trafegados, eles não são finitos. Isso aí. Quer dizer, então, o problema aí que tem a ver com essa meu próximo pedido a você para esclarecer, tem a ver então com a infraestrutura ou falta de infraestrutura? Exatamente. E por que não, qual é o problema do investimento nisso? Então, é a falta de infraestrutura, não estarmos planejando o futuro, né? Já aceitamos esse mesmo modelo que estamos tentando colocar na internet banda larga, na internet móvel, então certamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do programa, mas tudo isso por conta de 3 players, 3 empresas que não se inovaram, não se inovam, né? Atendem normalmente a população de mais baixa renda, ou seja, a maioria da população do Brasil, prestam um desserviço enorme, né? Tendo uma dessas, né, a hegemonia sobre a infraestrutura de larga escala, ou seja, os satélites, a parte dos cabos de longa distância, né? Lógico que toda a malha, a capilaridade para ser entregue à população, né, as antenas que a gente coloca nas cidades, e aí as empresas que a gente contrata, elas são responsáveis por isso. Mas a parte de satélite, essa parte mais macro, quem detém o controle é uma empresa. E esta, assim como essas outras 3 ou 4 empresas, certamente, assim como a Anatel, não estão me representando, eu na qualidade de sociedade brasileira. Isso é muito estranho, uma agência nacional de telecomunicação está representando os interesses de 2 ou 3 players em detrimento de alguns milhões, algumas centenas de milhões de brasileiros. Né? Só para o nosso ouvinte entender, as agências, quando foram criadas na década de 90, elas estavam, inclusive, pautadas por esse princípio. Uhum. Elas teriam seus diretores escolhidos num sistema à parte, até dos próprios governos, exatamente para que elas tivessem autonomia, tivessem independência em relação ao poder político e pudessem fazer o quê? Controlar as empresas das suas áreas, né? Então tem a Anvisa, que cuida da saúde pública, tem a Anatel, que cuida da telefonia, da internet, e assim vai. A ANP, que cuida do petróleo, e etc. E então, o que acontece? E essas agências, então, fariam esse controle por sobre as empresas, por quê? Para quê? Para garantir a qualidade dos serviços, garantir o direito dos consumidores, que no final são eles que pagam. Exatamente. Né? Ou seja, todos nós que falamos aqui, nós que consumimos. Você que nos ouve e que é consumidor. E o que o Gilberto está chamando a atenção é que no caso específico da Anatel, não vamos entrar no detalhe das demais agências, mas no caso da Anatel, ela não está representando. Ao contrário, se ela representa alguém, ela está representando as 3 ou 4 empresas que controlam todo o sistema.
colocou agora que, uma vez que houve essa pressão da sociedade, né, por conta dessa restrição da banda larga, ela, segundo o site, pedirá, eu acho que é pedirá, eu acho que essa é a afirmação correta, pedirá a informação da população sobre isso, né? Estive no site ontem, há a reportagem, contudo não há qualquer link para que eu ou qualquer outro cidadão manifeste o porquê, o que a gente acha sobre isso daí. E, na verdade, é importante a gente parar um pouquinho para pensar sobre essa limitação que nos foi imposta goela abaixo, né, sobre a internet móvel. É a mesma regra, eles estão usando, por conta de não se atualizarem, por conta de não investirem como deveriam investir, né, faturam muito, os investidores estão ganhando muito dinheiro aqui no Brasil, ok? Apesar de terem divulgado os rombos aí essa semana, de coisas e tal, mas já faturaram muito, não investem, não estão preparados e agora vem com essas medidas porque está crescendo. A população está aumentando, o acesso, a quantidade de dispositivos que acessam a internet vai aumentar, quer eles queiram, quer não queiram, aí agora me vem com essas regras muito primitivas. Apenas novamente para o nosso ouvinte entender, vou pegar um exemplo bem simples, um lojista, uma pessoa que tem um pequeno comércio em Ouro Preto. Então ele sempre recebia apenas em dinheiro. Aí com o passar do tempo, uma clientela mais fixa, ele passa a aceitar o cheque da pessoa, né? Bom, só que ele percebe, esse pequeno comerciante, que ele precisa ir além, quer dizer, na medida em que as tecnologias vão se desenvolvendo, é mais comum a pessoa andar com um cartão magnético, né, seja ele cartão de crédito ou de débito, ou ambos, do que andar com um talão de cheque, por exemplo. Né? E aí, qual é o papel desse pequeno comerciante? Ele entrar em contato com as empresas e ter a maquininha, ele vai pagar alguma coisa. Reparem, prezado ouvinte, todo esse processo pressupõe que esse pequeno comerciante faça alguma espécie de investimento no seu negócio. Para quê? Para que ele atenda melhor a clientela, inclusive com a possibilidade de ampliar essa clientela, essa mesma clientela. E o que o professor Gilberto está chamando a atenção de todos nós aqui é que exatamente é isso que não acontece quando você fala das empresas de telefonia e notadamente de internet aqui no Brasil. E agora colocando restrições aos outros. Então, ao comércio, que agora vai ter que pagar. Então, o custo Brasil, que já é enorme, vai passar a ficar ainda mais caro, insustentável, né? Cada vez mais insustentável, né? Então, não só a dona de casa, enfim, o usuário doméstico, mas as empresas que também contratam banda larga, que não é larga, que a gente acabou de conversar sobre isso. Uma né? banda bem estreita. Bem estreita, na verdade, né? Agora ainda vai ter que cobrar a quantidade de bits trafegados ali. E para se mensurar a quantidade de bits também é um outro problema. Há controle sobre o que está trafegando na rede. Isso daí o ouvinte pode ficar tranquilo, há a possibilidade de saber, né, sobre tudo que está trafegando, a quantidade, coisas dessa ordem, mas nos limitar a utilização para que a gente use isso daí para progredirmos, para construirmos startups, para fazermos negócios, para nos educarmos, né? Como é que colocaremos aqui, vamos citar o exemplo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, com uma parte substancial do ensino à distância, e agora um aluno, eu não consegui pegar as aulas da semana passada porque meu limite de internet se esgotou, né? E você já paga uma quantidade razoável, né? Pegando o nosso exemplo aqui, mais de 120, 130 reais mensal para uma internet de acesso estreito. Para aquele que nos ouve, o Gilberto chama a atenção disso. Eu sou professor do ensino à distância aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, e o nosso ensino à distância trabalha fundamentalmente com a internet. Não é isso? Quer dizer, é a transmissão de videoaulas, é a transmissão de dados, é a recepção desse material, vários trabalhos. Eu não faço isso, mas tem outros professores que fazem, que o aluno tem que fazer um trabalho que é uma videoaula, uma videoapresentação, ou então um trabalho de rádio, e esse áudio é transmitido via internet para que o professor aqui em Ouro Preto possa fazer essa avaliação. E o que o Gilberto estava dizendo de maneira claríssima, tá bom, na medida que vingue essa restrição de transmissão de dados, esses trabalhos não serão mais realizados. Ou se forem realizados, vão ter que ser realizados com um custo muito maior. Né? Então estamos falando de uma queda gigantesca no que toca ao ensino.
Um outro ponto que você citou, Gilberto, que é curioso, porque a gente acaba conversando muito sobre essa questão de restrição de dados, mas se esquece desses pequenos detalhes, que é, por exemplo, dessa compra feita no cartão magnético, num supermercado, ou seja lá o que for, que esses dados também são transmitidos. Certamente. Né? E na medida em que haja uma restrição, é claro que o supermercado ele não vai querer incorporar aquele custo extra que não estava previsto. E ele vai repassar esse custo. Então, prezado ouvinte, tá? Para você que acha que essa discussão de limitação de dados na internet não o afeta, eu lhe digo que, lamentavelmente, se isso vingar em definitivo no ano que vem, que é o que está sendo colocado, os preços das coisas vão aumentar. Efeito cascata. Exato, então quer dizer, é simples assim, tá? Então, mesmo. E repare, vamos pensar no tudo que o Gilberto de Castro está falando pra gente aqui. E tudo isso por quê? Porque você tem 3 ou 4 empresas que não querem pensar de maneira capitalista, ou seja, investirem nos seus próprios negócios. E pensar o futuro. Né? E nos deixar estar num nível de competição igual. Com a Europa, com quem quer com os Estados Unidos, né? Porque sem internet, sem banda, uma grande gama de serviços da sociedade simplesmente param. Né? Vamos pegar só o exemplo aí da indústria de game. Bilionária, isso que eu ia citar agora. Né? Bilionária. E aí? Nós somos consumidores em grande parte dessa indústria. Não há como jogar games, por exemplo, em algumas regiões do nosso país. Em alguns games, né, que a gente tem que brincar de maneira colaborativa, criando equipes, entrando em cenários, fazendo competições e coisa e tal. Não há como. Então a gente poderia estar discutindo isso. Acho que a Agência Nacional de Telecomunicações estaria fazendo um enorme, um brilhante papel para a sociedade, colocarmos essa questão em jogo. Pedimos a opinião da sociedade e formas, enfim, e discussões sobre isso, sobre a infraestrutura que está precária. Nós não estamos preparados para o que chamamos de internet das coisas, né? Que essa é a terceira onda da internet. A primeira onda com alguns equipamentos, a segunda onda com os smartphones e agora a terceira onda, onde cadeira e coisas estarão, e não é filme de ficção científica. As geladeiras já começam a ser vendidas nos próximos anos, enfim, a linha branca, né, que a gente começa a chamar, já começa a estar sendo vendida, e a ideia da sua casa ficar um pouco mais esperta, né, as chamadas smart houses, né, ou casas mais inteligentes. Isso vai acontecer, e a gente agora limitando o seu smartphone, a sua internet de casa, esse impacto que acabamos de falar aí agora no setor produtivo, né? Então não ache a dona de casa, o aposentado aí que vai simplesmente sofrer a restrição na sua casa, vai estar na lata de leite, vai estar vai estar em todos os sentidos, quer dizer, desde daquela coisa que aparentemente parece uma ideia de ficção científica, conforme você disse, não é mais, aonde eu pelo meu celular eu poderia programar. Olha, tal coisa já vai começar a funcionar lá em casa para que quando eu chegue em casa o café ou alguma coisa já esteja pronto. Tá? Mas também, quando eu entro no supermercado, usando o exemplo aí da lata de leite que você está usando, essa lata de leite vai estar mais cara. Certamente. Tá? Porque o supermercado não vai permitir que aquele custo extra ele assuma. Isso aí é uma lógica de mercado mesmo, ele vai repassar esse custo para o consumidor. E no final, quer dizer, então perdemos de todos os lados. Você citou o caso dos games, apenas para aquele que nos ouve, pensar da seguinte maneira: não estamos apenas nos referindo a uma brincadeira de jovens e alguns adultos, não estamos falando num mercado que gera milhões em dólares em lucros. Sim. Tá? Milhões de euros em lucros. Sim. Então, anualmente, isso é uma coisa absurda. E aí, na medida que você tem a limitação aqui, tanto o técnico daqui, o pesquisador na área de games, não vai desenvolver porque ele não tem como usufruir da transmissão de dados para poder testar se a sua ideia funciona ou não. Sim. E ele também não ganha dinheiro, ele também não gera empregos, então quer dizer... As empresas que desenvolvem também fora não conseguem vender. Exato. Aqui, porque só para ilustrar ao telespectador, enfim, ao ouvinte, na verdade, telespectador não, ao ouvinte, né? A situação de que alguns games que a gente... Porque não dá para se julgar no Brasil. Há um problema da latência, que é o tempo que demora a informação chegar até você. E se montarmos uma equipe aqui no Brasil
para julgarmos com uma equipe, por exemplo, norte-americana ou europeia, certamente uma equipe sem menor treinamento, sem saber jogar direito, vai ganhar, porque eles conseguem perceber a realidade lá antes de nós. Então, eles já entram e já conseguem, por exemplo, matar se for um jogo de disputa, coisas assim. Então, não há como julgar, os meninos não conseguem. E a gente está perdendo dinheiro, porque esse mercado não vende aqui. Não avança aqui. E só já que a gente está falando sobre a questão da limitação da internet banda larga fixa, e falamos daí da aberração que é isso, para que a gente pare para pensar o que aceitamos em termos de internet banda larga móvel. Porque essa foi imposta e essa nós já pagamos por quantidades de bits trafegados. Então temos que não só discutir a internet fixa, na minha opinião, como também fazer pressão para que caia essa ideia de que a internet móvel tem que lhe cobrar 1 GB, 2 GB, 10 GB e que depois daquilo ali você tem um acesso ridículo da rede. É o mesmo princípio. E isso a gente vai discutir mais a fundo no próximo bloco. Lembrando que a gente está aqui nesse UFOP Entrevista de hoje com o Jober de Castro Lima, que graduado em Ciência da Computação pela UFOP, tem mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, além de ser professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Goldeirinho e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos fazer um intervalo rapidinho, só 1 minuto. Daqui a pouco a gente está voltando. Jogo rápido. Quem é? Se for frio, pode ir embora. Estamos bem agasalhados. Opa, Tchanka, todo mundo me confunde com esse raio desse frio. Não é o frio. É a gripe. Pois pode procurar outra freguesia, porque aqui não tem vez pra você. As mãos bem lavadas, objetos sempre limpos e sem compartilhar o que de uso pessoal. Espirrar só no lenço de papel. E a porta vai estar sempre aberta pra ventilar. E você, dona gripe, procure outro lugar. São medidas simples que previnem a gripe causada pelo vírus influenza. Faça sua parte para garantir o seu bem-estar e de todos que quer bem. A hora de prevenir é agora. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto, Rádio UFOP Educativa e TV UFOP. Você está ouvindo Rádio UFOP Educativa 106.3 FM. Na internet, acesse www.ufop.br. UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Jober de Castro Lima, que tem graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e é também professor aqui da UFOP. Jober, você estava falando no primeiro bloco a respeito dessa questão das limitações da transferência de dados e que isso é inexplicável na medida em que não estamos tratando aqui de recursos finitos, né? Voltando para quem perdeu o bloco ou pegou no meio do caminho, falar, por exemplo, de limitação de trabalho em alguma coisa ou exploração de alguma coisa, é quando você fala da água, você fala do petróleo, você fala do minério, você fala de coisas que não tem como você, da noite para o dia, gerar novas fontes. Então você tem que, de fato, administrar a exploração desses recursos. Quando você fala em tráfego de dados na internet, não. É uma coisa completamente infinita. E a única limitação possível, se eu entendi corretamente nesse resumão que eu estou fazendo aqui do primeiro bloco, diz respeito à infraestrutura. E parece que
as 3 ou 4 empresas que controlam tudo isso, uma que controla toda a infraestrutura mesmo, tá? A respeito de satélites, de cabos e tal, e as demais que poderiam até mesmo pressionar essa grande empresa, nenhuma delas tem interesse nisso. Tá? Ou por incompetência pura e simplesmente, ou seja, não tem competência para sobreviver no mundo real, então eles só conseguem sobreviver nesse mundo arcaico que criaram no Brasil, e para piorar, uma agência, no caso a Anatel, que não nos representa, não representa o consumidor. Eu estou fazendo esse resumão, ô Gilberto, para fazer um comentário e passar a bola para você. Isso tem claramente envolvimento de financiamento de campanhas dessas empresas em relação aos políticos, né? Certamente. Porque se a classe política permite esse tipo de absurdo, significa que, então, eles ganham dinheiro dessas empresas, né? Certamente. Então, isso aí, ou seja, então, para colocar o que já discutimos no primeiro bloco e que nós vamos aprofundar agora um pouco mais, temos aí um país que está caminhando cada vez mais para o atraso, porque não vai se desenvolver economicamente, a parte educacional está comprometida também, já discutimos isso. E, enfim, além de citar tendência é que os produtos fiquem mais caros, quer dizer, ou seja, vamos andar para trás. Né? Vamos andar para trás. E certamente com interesses nada nacionalistas. Exato, isso aí de nacionalismo não existe. Não existe nada. E por parte dos nossos representantes, tanto na esfera dos deputados estaduais e federais, como também dos nossos senadores. Né? Eles agora, para alimentar um pouco isso, né, a estratégia não só deles como também da mídia, né, nos colocar como inimigos, né? Por exemplo, eu no caso, né, sou um inimigo, daqui a pouco estou me sentindo mal por estar usando tanta internet, porque o que tenho lido é justamente isso, aí eles manipulam os textos e as informações que nos chegam como se o culpado é o menino que joga game, a pessoa que se utiliza de BitTorrents para se prover determinados conteúdos. É lógico que há o problema da parte da ilegalidade. Você está sendo um provedor de conteúdo impróprio, né? A parte de copyright, coisas desse tipo. Sobre isso, temos que ser severos, temos que punir, etc. Todas as pessoas que trabalham com a parte cultural têm que ter certamente mérito, né? Nós somos da academia, né? A gente gosta muito isso, frisa muito isso aos nossos alunos para citar, para não usar um parágrafo, para não usar um texto, né? Então tudo isso é muito válido. Agora, me colocar, assim como eu acredito que outros ouvintes aí estejam também achando, né? Eu sou o culpado porque eu sou o chupa-cabra da internet, né? Eu uso mais do que 60 GB, eu uso mais do que 100 GB. Hoje em dia, os ouvintes também, é importante estar claro sobre isso, nós não acessamos toda a web, né? A Wide World Web, a www, né? Hoje não conseguimos assistir em muitos lugares, né? Não conseguimos assistir conteúdos ao vivo por perda de conexão, né? Então nós tivemos episódios aí da Copa, nós tivemos situações aí, né? O próprio, acho que se não me engano foi o Roger Waters tentou apresentar, acho que ele fez isso na verdade para o planeta todo, colocar o show dele ao vivo para que todos acessassem, né? Nós temos essa outra web que ainda estão nos prometendo. Eu só consigo acessar vídeos do passado, eu não consigo acessar. E se o vídeo for multimídia? E se ao invés, enquanto eu estou assistindo um telejornal, durante o vídeo eu consiga, por exemplo, clicar na gravata do apresentador, porque abre um link durante aquele vídeo para que eu efetue compra, enfim, as coisas acontecendo desse tipo, né? Fazer reuniões. Tenho enfrentado sistematicamente problemas de fazer reuniões com outros pesquisadores, com outros professores, por conta dessa infraestrutura. Então, acho que a gente deveria discutir infra e discutir o não pagamento, né, de quantidade de bits nas assinaturas da telefonia móvel. Então, espero, né, pelo menos a minha pequena contribuição quando a Anatel abriu o canal para a população expressar, é que ao invés de limitarmos a internet banda larga, que na nossa opinião ela é estreita, é que a gente passe a também não aceitar esse mesmo modelo para a internet móvel, que é também um caos, né? Um caos. E agora, de novo, sistematicamente eles fazem a mesma estratégia, né? Nos colocam como os responsáveis. Olha que esquizofrenia. Em qualquer outra sociedade,
a demanda deveria estar sendo já projetada, planejada. Aqui não, eu culpo quem usa demais ou quem usa para se fazer negócios, não é só para jogar game, é para se fazer o crescimento da sociedade. Né? Pegando o exemplo que eu mesmo utilizei no primeiro bloco, a partir de uma fala sua, o dono da lojinha em Ouro Preto que recebia só em dinheiro, depois passa a receber em cheque, depois tem que ter uma maquininha para receber no cartão de débito e, por fim, vender a crédito. Aí no final, quando ele chega nesse último passo, esse dono da lojinha começaria a ter o seguinte discurso: olha, vocês estão errados por andarem só com um cartão magnético no bolso. Vocês têm que voltar ao passado e andarem com dinheiro no bolso. Isso. Olha, isso aí é uma coisa inadmissível. Você acredita que o sujeito seja louco, sim, ou você cai na gargalhada, porque parece que as nossas queridas empresas de telefonia e de internet nos querem fazer rir. Porque, por hora, eu estou considerando apenas pelo lado do bom humor nisso. Sim, né? isso. Não posso considerar que elas estejam fazendo isso só porque são incompetentes, só porque não querem investir na infraestrutura que nada mais seria do que obrigação delas. Né? Exatamente. E aí entra uma coisa que você falou há poucos minutos atrás, que a gente não tinha entrado ainda no primeiro bloco, e as empresas de mídia. Televisões, principalmente. Isso também entra nesse pacote? Entra plenamente, uma vez que trabalham, pelo menos o que eu tenho lido, né, em várias, tanto mídia, que alguns falam que é direita, esquerda, hoje está tão nebuloso, né, parece que todo mundo está indo para o mesmo lugar, né, que na verdade, me colocar, pelo menos quando eu leio os textos, né, me colocando sempre como inimigo disso ou daquilo, né, no caso aí da internet especificamente, mas há certamente a contribuição das grandes empresas de mídia fazendo essa opinião, né, na verdade construindo essa opinião, que agora a Anatel pede para que a população chegue até ela e opine. Na verdade ela não colocou o canal ainda, conforme eu disse, mas acredito eu que uma vez colocado, boa parte da população que já está sofrendo essa massificação de que nós somos os culpados, que na verdade eles são os coitados. Coitado nada, faturam bilhões, né? Teve prejuízo agora aí, que soltou, mas faturam bilhões. O país é continental, etc, se não aguenta, sai, deixa para outro. Deixa para outro fazer. É a lógica do capitalismo. Não é né? verdade? Então fica só reclamando, mas ainda está sentado na cadeira, então deixa para outro. Né? Pulverize um pouco mais, crie empresas menores, né? Enfim. Do jeito que está, é que eu acho que nós estamos caminhando na contramão. Alguns falam, mas outros países já colocaram essa ideia da limitação da banda larga. Acredito eu, com a nossa característica, o poder aquisitivo que nós temos aqui, que não é o mecanismo, não é o meio que a gente vai conseguir fazer com que essa população, com uma educação ainda muito, muito ruim, né, de uma forma geral, que a gente vai conseguir avançar nesse aspecto como sociedade. Então não é por aí. Espero, tomara que quando a Anatel colocar esse link para que possamos conversar com ela mais diretamente via consulta pública, que a gente tenha pareceres dessa natureza, né? Não a limitação da banda larga, que não é larga, ela é estreita, e não ao que vocês já nos colocaram como goela abaixo, que é essa limitação da internet móvel, né, que a gente não consegue prover nenhum serviço, nem de fala, né, normalmente, quanto mais de utilização de dados, de tráfego de dados e coisas do tipo. Né, e planos custa R$10, mas também não funciona. Para que custar R$10? Pode custar nada. Voltando a essa questão aí, e aí já pensando agora não nas empresas de telefonia e de internet, mas pensando nas mídias, né? Num bom português, as redes de televisão, né? Notadamente as redes de televisão. Eu, quando fico aqui em Ouro Preto, eu fico aqui na Bauxita, né? Ou Bauxita, conforme a pronúncia que os ouropretanos gostam de usar. Eu tenho aqui, quando eu ligo a TV em casa, eu não tenho TV por assinatura, nada disso, eu consigo pegar 4 canais. Né? Sendo que desses 4 tem um que pega muito mal e 3 que pegam até surpreendentemente bem. Né? Ora, qual é a solução então se eu quero me informar ou quero simplesmente me distrair? Eu estou em casa, é à noite, já não tenho mais aula, eu vou ligar o computador e aí fiz um pacote de uma internet aqui, que é por rádio, evidentemente, eu não tenho outra opção. Muito bem, aí eu consigo até acessar várias coisas, acesso informações, acesso a outros canais, né? Que até canais que da TV aberta, mas que são disponíveis também na internet e que eu não consigo acessar
por essa TV aberta. Ora, o que está sendo... Aí, eu estou falando tudo isso, meu prezado ouvinte, para vocês entenderem. Qual é o grande lance aí, então? As grandes empresas de televisão, na hora que elas também ganhariam com essa restrição de dados. E muito. Por quê? Porque aí eu não acessaria mais esses outros canais, essas outras informações pela internet. O que acontece? Não acessando pela internet significa, e aí eu vou pensar de maneira bem clara e mercadológica, né? Significa que eu não estou acessando outros produtos, significa que eu não estou assistindo os patrocinadores desses outros produtos, que eu não estou acessando, portanto, novos itens que são vendidos no mercado e que eu apenas acessaria aquilo que a TV aberta quer. É isso mesmo, né? E certamente final, elas são players, elas são, na verdade, acredito eu, muito colegas na Anatel que estão no mesmo sentido, porque quanto mais brasileiros estiverem assistindo aquelas 2 ou 3 emissoras com aquele conteúdo extremamente pobre e que não vai construir nenhuma sociedade decente, que não construiu até agora e não vai construir, né? A internet te dá possibilidades, te abre portas, né? Você não está fadado a nenhum conteúdo, a nada disso, né? Há um acervo, a população do mundo todo está produzindo e você pode consumir o que você quiser, basta com um clique tirar, ao contrário da nossa querida TV aberta, né? Que é, enfim, né? Construindo esses currais que nós já temos aí desde longa data. E certamente eles estão mesmo presentes e manipulando, eu acredito nisso, né? Estão manipulando e estão em parceria com essas 3 ou 4 grandes empresas de telecom. Eles têm interesses certamente nisso daí, mas me assusta, porque que interesse é esse, meu Jesus, de termos uma população que não se informa? É aquele velho ditado de que o bando de ovelhas é mais fácil da gente conduzir do que se essas ovelhas começassem a pensar e raciocinar. Não acredito que seja por aí. Acho que seria tão mais interessante. Ou então, Jober, fica uma coisa que eu já tive chance de falar aqui no FOP Entrevista, ou quando eu concedo entrevista, já que eu sou cientista político, né? Que eu digo que o brasileiro, ele não está no sistema capitalista ainda. Ele não entrou no século XIX. Ele continua no século XVIII ou séculos anteriores. Ele continua pensando de forma mercantilista. O que significa pensar de forma mercantilista? Significa, por exemplo, em termos econômicos, eu desejar o maior lucro possível no menor prazo possível. Ainda que, ao fazer isso, eu acabe completamente com a minha própria empresa. Né? Significa, por exemplo, pensar de maneira mercantilista, eu não observar o mundo à minha volta. Eu agir como se eu existisse, apenas sozinho, estivesse no mundo. Só para ilustrar a nossa conversa aqui, o que fez, por exemplo, Portugal, que era o grande líder mercantilista, né, do século XVII e XVIII, cair completamente no mundo. Decair, quer dizer, perder a sua hegemonia. Ora, Portugal tinha no açúcar brasileiro o seu grande produto, tá? Quando o açúcar ele começa a ser produzido em outros locais do mundo, né? Notadamente nas Antilhas, ali na região do Caribe e tal, esse açúcar ele vai para a Europa e começa a competir com o preço do açúcar brasileiro. Por favor, aí qualquer ouvinte sabe, se eu tenho 2 ou mais produtos competindo no mercado, há uma tendência que o preço caia. Afinal, o comprador sempre comprará o preço mais barato, o produto pelo preço mais barato, né? Isso aí é fato. Ora, qual é a lógica capitalista? Se você tem uma competição dessa, você tenta otimizar a tua produção, você tenta baratear a tua produção para que teu açúcar, no exemplo nosso aqui, fique mais barato no mercado. O que fez Portugal nessa época, tá? Mandou que os engenhos de açúcar no Brasil, pressionou os donos de engenho para que produzissem mais açúcar. Por quê? Qual era a lógica deles? Se nós botarmos mais açúcar no mercado, nós vamos ter sempre açúcar do Brasil sendo vendido em qualquer lugar. Só que ao fazerem isso, o preço do açúcar desabou mais ainda, e aí o Portugal quebrou e quebrou o Brasil junto com essa história. Isso é lógica mercantilista. Voltando ao nosso exemplo aqui, Gilberto, da nossa conversa, ora, qual é a vantagem então de você não ampliar a transmissão de dados? Qual é a vantagem de você não ampliar, a
infraestrutura para que essa internet funcione de maneira mais decente no nosso país. É uma lógica mercantilista. Por quê? Porque eu prefiro, como eu não tenho competência para competir no mercado capitalista, ou talvez nem saiba o que seja capitalismo, né? Eu simplesmente vou manter o pouco mercado que eu tenho, mas pelo menos esse pouco mercado eu controlo, que é o próprio Brasil, né? Por favor, a pena disso é que nós estamos em 2016 e as coisas estão interligadas e aquele timer que essa história que você explicou aí não vai acontecer. Hoje as coisas, essa dinâmica é muito mais rápida e os resultados, acredito eu, serão tão nefastos quanto o que aconteceu com Portugal, com essa prática, né, míope, um jeito míope de enxergar a realidade. Parece o que a Anatel está pregando, parece que é o que as grandes emissoras estão pregando e coisas desse tipo. Por que deixarmos a gente ficar para trás? 180 milhões, 200 milhões de brasileiros construindo startups, fazendo negócios, usando a internet devidamente, sem restrições, pagando pela infraestrutura, seria muito melhor, mas parece que alguns ainda têm esse pensamento que você acabou de ilustrar, enfim, fechou com justamente isso, essa ideia, infelizmente. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um historiador chamado João Fragoso, e junto com outro historiador, Manolo Florentino, e é um livro sobre o período chamado período colonial da América Portuguesa. Sem entrar na discussão do livro, mas o título talvez ilustre. O arcaísmo como projeto. Quer dizer, qual é o projeto que Portugal tinha para si mesmo? Ser arcaico, ser ultrapassado. Qual é o projeto que o Brasil tem para si mesmo no século XXI? Ser ultrapassado. E a Anatel como um dos players atuando nesse nosso programa como ponta de lança, como ponta de lança para o atraso. Isso aí. A Anatel, que deveria representar a sociedade, faz isso. Sim. É uma coisa que beira o inacreditável, né? Sim. Aliás, e um outro exemplo nesse sentido, né? É quando você vê empresas que vão se disseminando pelo mundo, se espalhando pelo mundo, né? É lógico que às vezes algumas empresas brasileiras tentam isso, né? Curiosamente, eu vejo dois tipos de realidade. Eu não vou aqui citar o nome das empresas porque eu não vou fazer propaganda gratuita nem a favor nem contra. Mas tem empresas na área de produção, tá? Na área que não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui, que ao irem para o exterior, elas agem de maneira capitalista. Tá? Inclusive até mesmo aqui, surpreendentemente, agem de forma capitalista. Tá? E vê que elas funcionam de verdade. Já tem empresas, também sem citar o nome, que atuam nessas áreas que nós estamos conversando aqui, que são empresas, que é uma empresa de capital brasileiro, que há alguns anos atrás, o nosso produtor Danilo Nonato, ele nem era nascido na época, provavelmente, isso é dos anos 90, alguma coisa assim, essa empresa que eu não vou dizer se é de mídia ou se de telefonia, não sei, ela comprou uma emissora de televisão na Europa, tá? Que pegaria a região da Itália e sul da França, tá? Essa empresa dá até para dizer o nome lá, porque ela se chamava Tele Monte Carlo. O interessante é que essa Tele Monte Carlo, que seria o braço dessa empresa brasileira, tá? De uma grande empresa brasileira aqui, por sinal, eles resolveram fazer funcionar como se fazia no Brasil, né? Não precisa dizer que em 2 anos a Tele Monte Carlo foi um dos maiores prejuízos que essa empresa teve. Eles tiveram que vender. Por quê? Porque ao tentarem atuar no mundo capitalista, mas a partir de lógicas mercantilistas brasileiras, eles não sobreviveram 2 anos. Né? Hoje o que eu vejo de um possível respiro, né, de esperança, é o fato de estarmos mais conectados, tá? E eu espero que a população realmente seja forte, firme, e tomara que esse nosso bate-papo aqui tenha ilustrado, tenha esclarecido um pouco as dúvidas. Não é razoável usarmos um modelo analógico para reger um modelo digital. Ponto final. Que me venha com outro modelo. Esse não serve. Limitar bits, pelo amor de Deus, estaremos andando passos largos para trás. Não, e Jobert, aproveitando e fazendo um resumão dessa nossa conversa, né, para que o nosso ouvinte tenha
clareza absoluta. Não, quando então aparecer a notícia, caso você, ouvinte, veja na internet, ou na televisão, ou ouça no rádio, de limitação de dados na internet, essa notícia, se vingar, de novo, envolve aumento dos custos no supermercado. Tá? Não duvide, porque se você vai comprar o pão de forma, vai comprar uma lata de leite ou simplesmente um biscoito e passar o cartão magnético na hora de pagar, esse custo será repassado a você. Sim. Então, diminuição de dados na internet, restrição de dados, indicam aumento do custo das mercadorias compradas no supermercado. 2, a restrição de dados envolve quando você estiver passeando ou indo numa loja comprar uma roupa, também o aumento do preço dessa roupa. Porque, de novo, a loja não vai segurar esse custo. Ela vai repassar esse custo para o preço final. Né? Restrição dos dados da internet significará também impedimento de desenvolvimento econômico, tá? De novos empregos, de empregos voltados e vinculados quase que integralmente à própria internet. Citamos o caso dos games aqui, poderíamos citar vários outros exemplos, onde no mundo contemporâneo o que mais tem acontecido são pessoas que trabalham inclusive em casa. Isso mesmo. Elas sequer saem de casa para trabalhar, porque tudo é resolvido pela internet. Tá? É lógico, precisa de um profissional competente na frente do teclado e da tela, e a partir daí você desenvolve sem problema nenhum. Restrição de dados, também citados aqui, envolve o quê? Uma quebra ou uma limitação gigantesca na própria educação. Notoriamente, a educação à distância, todos os cursos de educação à distância estariam restritos, tá? Isso sem falar... Nossa, por si só já é, olha, o atraso aqui, né? Não, e por fim, que a gente poderia citar aqui, a respeito também dessa restrição de dados, aí pensando na academia. Quantas vezes, agora mesmo conversando um dia desse com uma colega minha, ela falando de um seminário internacional que será sediado aqui em Ouro Preto, aonde alguns palestrantes sequer aparecerão aqui. Eles vão fazer por videoconferência. Tá? É uma realidade. Então, olha só. Participei de bancas. De mestrado e doutorado, que o pessoal não vai mais no lugar. Olha, isso é uma redução de custos gigantesca. Sabe? Porque, só para o ouvinte entender, quando alguém vai defender sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, tem uma banca. No mestrado, geralmente, 3 professores, no doutorado, 5. Ora, quando eu defendi a minha banca, em 2005, quando eu defendi minha tese de doutorado, eu precisei ter 5 professores fisicamente presentes ali. Nos dias de hoje, isso não seria necessário. Eu estaria transmitindo a minha defesa online, os professores estariam online também ouvindo e assistindo, e eles fariam os comentários, eu ouviria e pronto. E ninguém sairia da sua cidade. Os custos seriam reduzidíssimos, praticamente zero, porque o sistema já funcionaria independentemente da necessidade ou não de existir uma banca ali para funcionar. Então, quer dizer, tudo isso. Então, prezado ouvinte, é isso que nós estamos falando aqui. Não é uma coisa banal. É um ponto para fazer um fechamento aí, é que, além de tudo, estão colocando como nós somos os culpados por usarmos tanto essa infraestrutura. Tanto o setor de mídia, o setor de televisão, como as próprias empresas de telecomunicações. O culpado é que vocês estão usando demais, vocês estão comprando muitos equipamentos, estão colocando muito... Isso faz parte. Né? Você que não está preparado para essa realidade, então que deixe o banquinho, deixe para outro, né? Sim, parece que o sonho das empresas de telecomunicação, quer dizer, de telefonia e transmissão de dados, e as empresas de televisão, é que voltemos para o tambor, para o engenho de açúcar, né? Para a escravidão, para qualquer coisa nesse mundo que não tem nada a ver com o mundo tecnológico que conhecemos hoje em pleno século XXI. Jober, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu agradeço. Deixar claro que o microfone está aberto aqui, sempre que você precisar. Muito obrigado. Excelente iniciativa. Tá, joia. Eu que agradeço pelo teu comentário. E nós tivemos no dia de hoje o Jober de Castro Lima, que é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aliás, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica seria comprometido, e o seu curso também, que você trabalha como limitação de dados, né? É uma coisa assim
Enfim, inimaginável. E ele é professor aqui da UFOP já desde 2009. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Goderim e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista.